Olá, boa tarde. Em nome da Pioneer Semente, eu gostaria de agradecer o acesso de vocês a mais essa palestra online. Meu nome é Itavor Numer Filho, sou gerente de Produto e Tecnologia para a região sul do Brasil. E hoje nós vamos trabalhar com vocês alguns temas relativos a novas tecnologias para manejo de doenças em milho. Esse assunto é um assunto bastante importante porque o ano passado nós tivemos, especialmente na região sul do Brasil, um surto inesperado de ferrugem de polissora, diferente do que vinha ocorrendo, diferente do que era histórico para essa região. O ano passado nós tivemos também a adoção de novas tecnologias em relação ao melhoramento genético e nós vamos gastar aqui em 30, 40 minutos mostrando para vocês o que é a nossa proposta em relação ao manejo dessas doenças. Sumarizando o que nós vamos ver, em primeiro lugar, é importante entender que existe todo um mapeamento prévio das principais doenças que ocorrem na cultura do milho no Brasil. O que a gente não tem hoje em dia é uma previsão da intensidade com que essas doenças vão ocorrer. Fatores de manejo podem aumentar ou podem diminuir a probabilidade de danos nas lavouras nessas condições ou nessas áreas. O uso de marcadores moleculares tem proporcionado uma agilidade no programa de melhoramento da empresa e uma precisão no posicionamento de produtos. Isso resulta em maior segurança no desenvolvimento e posicionamento dos híbridos, e a aplicação de fungicidas também é um fator de manejo complementar viável para assegurar essas altas produtividades. Para a determinação de quando aplicar, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta que se tem no campo é o monitoramento. E a tomada de decisão para a aplicação precisa considerar a interação entre o ambiente, a interação entre o nível de pressão de doenças, o produto em si, o que está se aplicando e, sem dúvida nenhuma, a resposta do híbrido. Usar produtos agrícolas registrados e adequados para cada uma das doenças também é um fator de sucesso dessa tecnologia. E a forma de aplicação, evidentemente, precisa seguir o conceito para se obter a maior eficiência, o melhor resultado. Principalmente porque quando se fala em preservar a produtividade na lavoura de milho, nós estamos falando na preservação do terço superior das folhas. As principais doenças que ocorrem na cultura do milho do Brasil podem ser divididas em doenças que ocorrem no colmo, doenças que estão relacionadas às folhas e doenças que são relacionadas ao grão. O nosso objetivo aqui é falar basicamente sobre as doenças, as principais doenças que afetam as folhas da cultura. Tá? A ferrugem polissora, que foi o que ocorreu com maior intensidade o ano passado, a ferrugem comum, a ferrugem tropical, a falsféria ou mancha branca, um complexo de doença que não está totalmente descrito ainda, o Euminthosporium maides, o Euminthosporium tursicum, ou Exerohilum tursicum e a mancha de diplódia são os alvos ou são as principais doenças que ocorrem no Brasil. Hoje existe um mapeamento, dependendo da cultura, se ela se procede no verão ou ocorre na safrinha, existe um mapeamento das regiões onde as doenças se encontram em maior intensidade, onde essas doenças podem proporcionar maiores perdas de produtividade. E isso difere, evidentemente, quando estamos falando de verão ou estamos falando da cultura de safrinha. Então, as áreas em vermelho no mapa são as áreas que apresentam o maior potencial de incidência e de ocorrência da doença dentro do Brasil. No caso da ferrugem polissora, é possível verificar que a concentração maior da área vermelha está ao redor da área tropical brasileira quando se refere ao verão. E na safrinha, basicamente na região central e sul do estado do Mato Grosso. Isso é o que se tem de histórico para a ferrugem de polissora. Para a ferrugem comum, em função do fungo, ela está estabelecida mais na região sul de São Paulo, ao redor do estado da região centro-sul do Paraná, Santa Catarina e na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma doença bastante comum, em anos, evidentemente, onde a condição climática não é tão quente ou tão seca, ela se manifesta mais, especialmente nas folhas baixeiras da planta, mas as perdas de produção e produtividade ligadas a essa doença são baixas no que se tem de determinação até hoje. Outra doença de importância fundamental na cultura brasileira, que teve entrada no país a partir do primeiro registro assim, com danos a partir de 2000, 2001, foi a cercosporiose, que iniciou basicamente no sudoeste goiano no verão
e acabou chegando inclusive em áreas do Rio Grande do Sul já a partir do ano de 2004, 2005, por aí já se tinha registro de cercosporiose no Brasil. Ela tem um comportamento basicamente centrado nas áreas mais altas do Brasil durante o verão e na safrinha no oeste do Paraná, especialmente nos plantios mais tardios, e no sudoeste goiano e norte do estado do Mato Grosso do Sul. O Tursicum, que é outra doença bem mais comum no cultivo do verão, tem um comportamento muito semelhante ao comportamento da ferrugem comum, da Puccinia sorgue, se manifestando no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná e sul do estado de São Paulo, e na safrinha basicamente no sudoeste goiano. Então, essas doenças elas têm intensidades que eu posso catalogar como sendo as principais doenças hoje e foco do melhoramento. Elas têm características diferentes em relação à intensidade com que elas se manifestam e a capacidade de promover danos. Por outro lado, nós temos a resistência que é obtida nas plantas via melhoramento genético, que nos permite depois trabalhar com o posicionamento dos híbridos dentro dessas regiões. Esse melhoramento genético se pensou até bem pouco tempo que a biotecnologia poderia ser uma das ferramentas de melhoramento para doenças. O que está se vendo hoje é que, sem dúvida nenhuma, o melhoramento genético convencional, possivelmente por algum tempo ainda, será a fonte que vai trazer uma resistência ou uma tolerância maior às plantas em relação a doenças, e possivelmente essas tolerâncias a insetos e outras características vão ficar sobre a égide da biotecnologia para a melhoria. Tá? A mancha branca ou a falsféria também ocorre na região centro-sul do Paraná, mas ela é muito mais característica no verão, principalmente no Triângulo Mineiro e nas áreas altas do sudoeste goiano. O que é importante entender quando se fala da polissora e do surto da polissora que ocorreu o ano passado? Que essa doença, apesar dela não ser descrita como uma doença que ocorria normalmente no sul, ela passou a ocorrer principalmente em função dos movimentos dos ventos e da chuva, que o ano passado eram carreadas a partir da área tropical brasileira para o sul do Brasil. A intensidade de chuva, o volume de chuva que nós tivemos acima da média o ano passado, nos trouxe também problemas com essa doença, e em função das temperaturas mais elevadas, presenciadas já a partir do final do mês de setembro, na região centro-sul do Paraná, por exemplo, se verificou os primeiros níveis de infestação dessa doença, que culminaram com um segundo nível de infestação já a partir do final do mês de novembro e atingindo o pico no final do mês de dezembro. Por que isso acontece? Porque como essas doenças têm uma ação extremamente errática, essas doenças são basicamente doenças de áreas baixas, de áreas tropicais, nenhum programa de melhoramento de empresa leva em consideração como fator de limitação para lançamento de híbridos, por exemplo, no sul, um grande nível de resistência para a polissora. Quando essas plantas que são lançadas para um mercado onde o nível de polissora não é exigido em grande quantidade, mas a doença acaba acontecendo como aconteceu o ano passado, acaba se verificando então uma epidemia, vamos chamar assim, da doença esparramada por toda a região, atingindo vários híbridos dos programas de melhoramento do Sul, porque não era foco, por determinação da presença da doença, que isso seria um fator importante para eleger um híbrido para essa região ou não. Eu posso mostrar isso com esse gráfico é um gráfico da região de Tibagi, onde o que vocês enxergam na área em azul é a média da temperatura no ano de 2008, bem mais baixa do que a gente está vendo na linha vermelha, que é a média do ano passado, a média de 2009. E nota-se dois picos, dois descolamentos grandes de temperatura que ocorreram no início do mês de setembro, no primeiro decêndio do mês de setembro, e outro descolamento muito grande no primeiro decêndio do mês de novembro. Essa condição, aliada à umidade relativa do ar muito elevada, foi fundamental para determinar a pressão de polissora a partir do momento que eu tinha um patógeno presente no local, vindo pelas correntes tropicais, e tinha um hospedeiro também que não estava totalmente preparado para uma pressão tão elevada da doença. Bom,
O que se utilizou? Num primeiro momento se lançou mão da tecnologia que é conhecida hoje no mercado, que é o uso de fungicidas, e vários trabalhos tiveram que ser urgentemente providenciados para dar uma orientação de como é que se poderia trabalhar frente a essa pressão de doença que, se em regiões como Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, não são tão incomuns, ou na região de Tumbiara, para a região sul do Brasil, para a região alta, são totalmente incomuns. A literatura nenhuma no mundo fala da presença do fungo da polissora em altitudes superiores a 800 metros, 900 metros, apesar da gente já ter registros da polissora, por exemplo, na região da Bahia, com níveis de altitude superior a 900 metros dentro de uma área tropical. Mas a presença dela no sul era bastante errática. Eu mesmo presenciei polissora no sul em 99, a primeira vez, mas num nível muito baixo, basicamente num híbrido extremamente suscetível, nas folhas baixeiras, que logo em seguida, em função da condição climática, cessou a fonte de inoculação. Então, dentro das condições de uso de fungicida na cultura do milho, nós temos que lembrar que a estratégia sempre é preservar o terço superior da folha. Por quê? Porque 60% da responsabilidade 60% a 70% da responsabilidade do enchimento de grão da espiga de milho, do enchimento do grão do milho, vem do terço superior da folha. Então, isso determina que lesões que ocorram nas folhas baixeiras, nas folhas que são abaixo da espiga, ou folhas muito novas, em lavouras muito novas, não se tenha perdas muito significativas em termos de produtividade. Para tentar determinar o que é uma área afetada, uma área fotossintética afetada, e poder definir que tipo de manejo eu preciso colocar em prática numa lavoura, se utiliza, dentro da Pioneer, e as outras empresas também se valem isso, de escalas de scores que determinam o quanto aquele híbrido é sensível ou suscetível a uma determinada doença e o quanto ele é tolerante. Essa régua mostra basicamente isso, e dentro da Pioneer todos os híbridos são categorizados por doença, se são suscetíveis ou são tolerantes, dependendo de uma escala que vai de 1 a 9, quanto mais tolerante ele for em relação à doença, mais próximo a 9 é a nota que ele tem, e do contrário, quanto mais suscetível, mais próximo a 1 é a nota dele. Além disso, se trabalha também com a severidade com que determinadas doenças atacam a lavoura. Considerando o gráfico que eu mostro para vocês ali, eu tenho escalas de dano que variam de 1 a 9, sendo que 9 é uma planta que praticamente não apresenta lesões ou não apresenta a doença, lesões de doença, e escala 1, uma planta que passa de 80% de severidade, com manchas até nas folhas que acompanham o pendão na parte superior da planta. Tendo esses dois eixos, tendo uma severidade, tendo uma intensidade, eu consigo trabalhar olhando para o estágio fenológico em que a planta está e determinando a perda de área fotossintética que eu tenho através dessas escalas e estimando uma percentagem de perda de área foliar, eu consigo entrar numa tabela e determinar e verificar qual seria a possível perda de produtividade que eu estimo em função dessa área fotossintética reduzida que a doença me proporcionou. Interessante verificar, dentro desse triângulo vermelho, que as maiores perdas acabam acontecendo sempre próximo ao pendoamento e principalmente após o pendoamento e na fase de enchimento de grão. Sendo que quanto maior for a lesão ou maior for o percentual da área destruída, da área fotossintética destruída, e mais próximo ao pendoamento e próximo ao enchimento de grão acontecer a doença, maiores serão as perdas determinadas para essa doença. Então, em função disso, trabalhando alguns resultados junto com o pesquisador André Szczepanski da Fundação ABC e utilizando um híbrido com score de tolerância para a doença de polissora, o ano passado, um híbrido com score 1, ou seja, um híbrido altamente suscetível à polissora, foram realizados trabalhos de avaliação de perdas de produtividade, ou de, se vocês quiserem entender pelo outro lado, de recuperação de produtividade em função da aplicação de fungicida em diferentes formas de combinação.
No caso aqui, o produto utilizado foi uma estrobilurina mais o seu óleo acompanhando. E se vocês olharem o que está a seta azul, a seta vermelha está apontando, seria a testemunha no qual o pesquisador considerou esse o nível zero de produtividade, e essa escala está em quilos por hectare. A aplicação de fungicida somente na fase V8, ou seja, 8 folhas verdadeiras, e que a gente considera o limite de entrada do trator na lavoura, proporcionou uma recuperação de produtividade ao redor de 1.438 quilos por hectare. Esse ensaio, na média, colheu ao redor de 8.000 quilos, o híbrido é bastante suscetível. Então, uma aplicação para a polissora no estágio V8, em pré-pendoamento, conseguiu recuperar 1.438 quilos por hectare. Quando a aplicação foi retardada, ou seja, foi aplicada no pré-pendoamento ou no pré-pendoamento mais 10 dias, certo? Quando foi feita no pré-pendoamento, ele conseguiu recuperar aproximadamente 2.800 quilos, que foi o melhor resultado. E quando ele atrasou 10 dias após o pendoamento e conseguiu fazer a aplicação, ele conseguiu recuperar ao redor de 2.500 quilos. Isso nos dá uma primeira visão que, frente à polissora, a polissora é uma doença extremamente agressiva, apesar de ser extremamente dependente da condição climática. Os danos que ela promove indiretos de perda de área foliar podem ser mensurados num híbrido com a suscetibilidade como esse híbrido que foi avaliado, perdas de produtividade bastante significativas. E se verifica também que entre a opção de nada fazer e a opção de fazer mesmo em V8, para aqueles produtores que às vezes não dispõem de equipamentos de pulverização que permitem a pulverização na parte com a planta mais alta ou aviação agrícola, eu consigo fazer alguma recuperação de produtividade mesmo em V8. Os melhores resultados que o pesquisador conseguiu foram com duas aplicações. Uma aplicação em V8 e uma aplicação 10 dias após o pendoamento, e o melhor resultado do ensaio foi em pré-pendoamento e 20 dias depois. Isso talvez se explique pelo próprio efeito residual dos fungicidas, no caso de uma estrobilurina, que se prolonga por no máximo 23, 24, 25 dias. Então isso contemplou a fase de enchimento de grão e se conseguiu recuperar ao redor de 3.200 quilos, 3.300 quilos por hectare, quando houve a possibilidade, no caso de um híbrido extremamente suscetível, de se fazer duas aplicações de fungicida. Essa matemática toda muda a partir do momento que eu trabalho com híbridos que têm scores de suscetibilidade diferenciado. Quanto menos suscetível for o híbrido, menos vai ser a recuperação de produtividade que eu vou ter frente a uma mesma pressão da doença. Então isso também tem que ir para a avaliação quando eu preciso determinar se vou entrar com pulverização ou não vou entrar com pulverização na lavoura e se eu preciso fazer duas pulverizações ou não preciso fazer. Então, o aspecto bastante importante é que em situações como essa, como eu falei no começo, eu tenho mapeado a presença da doença, por exemplo, polissora, no caso específico do Sul, de acontecimento errático e de dano não muito significativo, exceção feita ao que aconteceu o ano passado. Uma das melhores estratégias que eu posso ter é trabalhar com materiais mais resistentes do que até então eu vinha trabalhando. Dentro disso, o que foi que se conseguiu fazer, o que a Pioneer conseguiu fazer e colocar no mercado com bastante rapidez? Já vinha sendo desenvolvido há mais tempo, dentro de uma tecnologia chamada de marcadores moleculares, que é uma ferramenta que me permite fazer e selecionar com maior precisão genes de interesse, para colocar isso dentro do programa de melhoramento genético. Já vinha se fazendo a introdução desses genes nos híbridos que apresentavam essa deficiência para ferrugem de polissora. Então, a partir do ano passado a partir desse ano já se conseguiu colocar no campo os híbridos que teriam uma dificuldade maior frente a essa doença, já convertidos com essa tolerância maior para essa doença de caráter errático aqui no Sul. Então, é uma tecnologia que trabalha com o cruzamento, com a identificação durante o processo de desenvolvimento dos híbridos, com a identificação de genes ou grupos de genes
que determinam uma tolerância maior a determinadas doenças. Esses genes, através do melhoramento convencional, são introduzidos nas linhagens que a gente tem interesse, e isso passa a fazer parte do novo híbrido com uma nova característica de resistência para determinada doença. O que vocês estão vendo na foto aí, basicamente, é ferrugem tropical. Aqui vocês estão vendo resistência para polissora introduzida, ou seja, a folha de cima é uma folha em que foi introduzido o gene do mesmo híbrido que está embaixo, certo? Então, onde um apresenta uma tolerância bastante boa, uma nota para a folha, uma nota 9, enquanto no de baixo uma nota 3 ou 2 para a mesma doença. Esse uso de marcadores moleculares já está dentro do programa da Pioneer há um bom tempo, e hoje o que se tem são marcadores moleculares que trabalham em cima de ferrugem tropical, de ferrugem polissora e de Euminthosporo túrcico. Em andamento, a pesquisa está trabalhando com a ferrugem comum, com resistências para ferrugem comum e para antracnose, que é um problema bastante grave de colmo. E no futuro, vamos estar trabalhando também com fusário e com cercosporiose. Aqui alguns exemplos, algumas fotos que mostram isso. Aqui uma foto de polissora, um híbrido que foi convertido utilizando a ferramenta do marcador molecular, onde eu consigo ver uma tolerância bem maior para a polissora. Aqui no caso ferrugem tropical, que é uma doença basicamente hoje confinada às áreas baixas do Brasil Central. Mais um dado sobre polissora, híbridos tolerantes à esquerda, suscetível à direita. Uma lavoura mais adiantada que parece que está em ponto de colheita, certo? É a mesma coisa mais para frente. Certo? E aqui uma aplicação, uma comparação com o híbrido 30F53, que recebeu uma aplicação de fungicida em V8, que de repente pode ser uma grande dúvida para as pessoas, para os produtores, mas eu não tenho um equipamento para fazer uma aplicação aérea ou um uniporte, me adianta alguma coisa fazer uma aplicação em V8? Se existe a presença da doença, se está detectado, tudo ajuda, e principalmente se a gente está trabalhando com esses híbridos que já estão convertidos. Isso é possível de ver de forma bastante fácil pelas fotografias. Tá? Aqui um outro híbrido, 30R50, também com aplicação em V8. E o que a gente conseguiu avaliando dois híbridos diferentes, com níveis de tolerância diferentes, foram ganhos ou recuperações de produtividade que passaram de 1.100 quilos num híbrido A e de 1.600 quilos num híbrido B. Independente de quem sejam os híbridos, o que é importante frisar para vocês aqui é que, se vocês compararem os dois híbridos suscetíveis A e B, eles estão sobre uma mesma pressão de doença, a resposta deles é diferente. E mesmo quando eles são convertidos, a resposta da conversão deles também é diferente. E isso também precisa se levar em consideração quando se vai tomar a decisão de aplicação de fungicida na lavoura ou não. Essa tecnologia do marcador molecular, na minha opinião, ela sustenta a tecnologia da aplicação de fungicida nas lavouras e vice-versa. A tecnologia de aplicação de fungicidas na lavoura sustenta a tecnologia do uso de marcadores moleculares, porque as doenças são dinâmicas, são organismos que estão sempre se transformando. Aqui um exemplo para Euminthosporo túrcico, um exemplo clássico para Euminthosporo túrcico. A gente trabalha desde 2006 com o híbrido já convertido para uma tolerância maior para Euminthosporo túrcico. E aqui alguns testes que eu posso mostrar para vocês dos ensaios em andamento para tolerância à ferrugem comum. À esquerda um híbrido convertido e à direita o seu híbrido atual com a suscetibilidade à ferrugem comum. E o que se tem hoje em relação à antracnose. Os dois colmos que vocês veem no meio são colmos, isso se trabalha com inoculação, são colmos sadios, e à esquerda do colmo suscetível vocês podem ver, foi injetado uma solução com o fungo, com esporos do fungo, e ele tomou conta completamente do colmo. E à direita, onde vocês veem essas manchas marrons, isso aí é o ponto de entrada da agulha, aonde foi feita a inoculação, mostrando que a lesão não progride. Esse então seria
um colmo tolerante à antracnose. Então isso em andamento ainda, validando bastante ensaios de campo para verificar a possibilidade de incluir isso. Alguns dos ensaios são ensaios bastante trabalhosos, onde tem que se abrir todos os colmos e fazer toda a avaliação do dano, se o colmo está sadio ou não, né? E qual é a contribuição dessa tecnologia, ou seja, o marcador molecular, o que isso pode trazer, o que isso pode agregar para o produtor? Primeira coisa é que em anos de pressão de doença, como eu falei no começo, a presença da doença eu até consigo estabelecer. Agora, com que pressão que ela vai chegar e com que poder de dano ela vai se estabelecer, nós não temos como saber. Então, em anos onde a pressão de doença for maior, isso pode significar uma menor necessidade de utilização de fungicida ou talvez até a não utilização de fungicida. Esse é um aspecto bastante importante. Por quê? Dependendo da região onde sistematicamente a presença da doença é forte e a pressão dessa doença também é forte, é muito provável que se a lavoura, sem que se coloque a tecnologia, precisava de 2, de 3 aplicações de fungicida, ela vai sair com uma aplicação de fungicida. E aqui no sul, onde a pressão é menor e a pressão é mais errática, é muito provável que não precise fazer nenhum tipo de aplicação frente a essa doença. Tá? Nesse caso, as diferenças, vamos ter diferenças significativas entre híbridos, levando em consideração o nível de suscetibilidade. Como eu mostrei naquele gráfico, entre os híbridos sensíveis A e B, existe uma base de suscetibilidade que vem da genética original deles, que é diferenciada. Quando eu converto esses híbridos utilizando as ferramentas dos marcadores moleculares, eu tenho ganhos nessa resistência, mas basicamente a originalidade ou a diferença original entre esses híbridos acaba permanecendo. E com isso eu quero ganhar uma segurança maior de desempenho nessas genéticas que já são superiores, essas genéticas que são comprovadamente genéticas produtivas aqui no sul. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente falou até agora, existe um mapeamento das doenças no Brasil. Se sabe aonde as doenças ocorrem e com que frequência elas ocorrem. Para nós, dentro do Departamento de Produto e Tecnologia, isso é extremamente importante, porque isso é a base do posicionamento de produto. É daqui que sai, ou daqui que começa a sair, em que região, e em que posicionamento, em que população cada híbrido vai trabalhar dentro do Brasil. Se sabe também que os fatores de manejo podem piorar ou melhorar o desempenho de algumas doenças. Se verificou, por exemplo, que lavouras de milho sobre milho se tem mais problemas com doenças, especialmente doenças que se estabelecem e que permanecem por mais tempo na palhada. Práticas de manejo, práticas de adubação, sistemas de plantio direto versus sistemas de plantio convencional também acabam determinando um incremento na pressão das doenças, de determinadas doenças que se valem dessas práticas para se favorecer. O uso de marcador molecular, como mostrei para os senhores, proporciona agilidade dentro do nosso processo e principalmente uma precisão dentro do programa de melhoramento. Por quê? Porque eu consigo trabalhar, mesmo em áreas, por exemplo, que não são tradicionais de polissora, por exemplo, como é o caso de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por usar a ferramenta de melhoramento de marcador molecular, eu consigo determinar quais híbridos têm presente o gene que vai me determinar a tolerância para essa doença. Isso resulta na questão de segurança do desenvolvimento do programa e do posicionamento da nossa parte dentro do Departamento de Produto e Tecnologia, do posicionamento dos híbridos no campo. De alguma forma, nos permite ampliar um pouco mais o leque do posicionamento pela segurança que a ferramenta nos proporciona. E a aplicação de fungicidas, como eu mencionei, ela vem ser uma prática complementar dessa ferramenta e também complementada pela ferramenta do marcador molecular. Tá? Principalmente nas áreas onde altas produtividades são almejadas. Não muda nada para determinar quando aplicar, a melhor forma é fazer o monitoramento, sem dúvida nenhuma, é ir para dentro da lavoura e dentro da lavoura considerar essa condição ambiental, como o ano passado, que foi um ano extremamente chuvoso, o nível de pressão dessa doença,
o produto que eu estou trabalhando em termos de pulverização, qual é o produto, se ele efetivamente ele serve para a doença que eu quero combater, e a suscetibilidade, o score desse híbrido para essa doença. Então, de repente, se eu estou trabalhando com híbridos que são suscetíveis à polissora, não vai adiantar eu tentar fazer pulverização para ferrugem comum, se não é essa a fraqueza do híbrido, eu vou estar botando dinheiro fora e não vou estar recuperando nada em termos de produtividade. Lembre-se sempre de usar produto registrado, não só na pulverização de fungicida, mas em inseticidas, tratamento de semente, trabalhar com coisas de origem garantida e considerar sempre a forma de aplicação. Lembrando que se eu vou trabalhar com a lavoura, quando eu não consigo mais entrar com o trator, o meu objetivo sempre é preservar o terço superior das plantas, que é da onde vem o enchimento de grão, da onde vem o último componente de rendimento da cultura do milho. Da minha parte eu agradeço, a partir desse momento nós já vamos começar a responder as perguntas que estão chegando pelo e-mail. Eu tenho aqui uma do Cristiano, de São Miguel do Iguaçu. O Cristiano pergunta: planto safrinha e não tenho pulverizador Uniporte, devo contratar avião ou aplico na última do trator, considerando que os melhores resultados são quando aplico próximo ao pendoamento? Bom, Cristiano, obrigado pela pergunta. A primeira coisa é o seguinte: depende do que a gente está falando, de que tipo de doença que a gente está falando. Então, quando se fala em monitoramento, tem que se envolver o híbrido e tem que se envolver também a identificação correta da doença que eu estou tendo. Tu não mencionas aqui se isso é verão, se isso é safrinha. Então, esse aspecto também tem que ser levado em consideração. Se eu tiver uma pressão de algum tipo de doença que possa ser efetivamente controlada por fungicida e que, comprovadamente, a aplicação em V8 na última entrada do trator resgata a produtividade, lembre-se que o clima, que é uma condição preponderante para o alastramento das doenças, você não controla. Mas se você tem a presença da doença e precisa fazer, está num nível de dano e está especialmente num híbrido suscetível, a minha recomendação é que se faça a pulverização. O Pedro de Passo Fundo: quanto tempo dá o residual dos fungicidas na última aplicação do trator? É suficiente para o enchimento de grão? Não, Pedro, não é suficiente para o enchimento de grão. Na nossa concepção, a última entrada do trator, o que faz, dependendo de doenças, especialmente as ferrugens, o que acontece é que você baixa a pressão inicial à fonte de inóculo, é uma forma que você tem de reduzir a reinfestação. E o residual dos fungicidas, especialmente as estrobirulinas, vão de 20 a 25 dias. Mais que isso não vai, e principalmente na condição de Passo Fundo, nós não vamos conseguir chegar até a fase de enchimento de grão. Alguma perda de produtividade nós vamos ter nessa condição se nada puder ser feito após esse período de 25 dias da primeira aplicação. O Antônio Carlos, de Rio Verde, Goiás: considerando os custos de produção, é viável fazer 2 aplicações na safrinha? Bom, Antônio Carlos, primeiro, dependendo de que nível de doença nós estamos falando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, um certo cuidado, quando passa a implementar pacotes tecnológicos sem a devida avaliação agronômica da necessidade ou não de determinadas práticas. Fazer 2 aplicações na safrinha vai depender, inclusive, do nível de resposta e do nível de investimento que tu colocou na tua lavoura, o que tu está esperando colher, o teu preço de milho na região, o preço da tua aplicação. É uma matemática bastante complexa, porque trabalha com coisas que não são totalmente cartesianas, são coisas que são abstratas, mas basicamente tem que passar pelo nível de produtividade que você espera da safrinha. Sem dúvida, a safrinha de Goiás é uma safrinha bem produtiva, uma safrinha bastante produtiva. É muito provável que vale a pena você fazer 2 aplicações, dependendo da doença que nós estamos enfrentando. O Fabrício, de Tapetininga: existem relatos de que a aplicação no florescimento pode prejudicar a granação. Você tem algum trabalho ou observação sobre isso? É seguro? Existe alguma interação, Fabrício, negativa com alguns tipos de adjuvantes durante a pulverização com fungicidas, especialmente por ocasião
da emissão do estilo estigma, do que a gente conhece por cabelo do milho, e em situações onde há sobrepasse de barra, onde a dose especialmente dos adjuvantes, dobra. Nessa condição, existe algum relato de esterilidade de estilo estigma e, por consequência, má granação ou falha total na granação do milho. O Fausto de Dourados. O uso de híbridos selecionados com marcador molecular para polissora dispensa a aplicação de fungicida? Foi basicamente, Fausto, a última parte que eu coloquei a respeito do que eu considero uma das vantagens do uso de marcador molecular, é exatamente o fato de que em determinadas situações, por exemplo, dourados em época de safrinha, dependendo da época de plantio que você for fazer, se sabe que nos plantios de fevereiro para frente a pressão é menor. Então é possível que híbridos que tenham uma tolerância induzida pelo uso de marcador molecular acabem dispensando. Isso vai depender da fase com que a doença entra, se ela entra e o quanto ela atinge a tua lavoura. O João Carlos, de Minas Gerais. No verão, na minha região, normalmente tem aparecido falsféria e cercóspora, porém só nas folhas do bacheiro. Neste caso, teria uma resposta positiva pela aplicação do fungicida? Como a gente viu na apresentação, naquela tabela de perdas de produção e de produtividade, as maiores perdas ocorrem quando as áreas foliares ou a área fotossinteticamente ativa é atingida no pré-pendoamento e imediatamente após o pendoamento e acaba atingindo as folhas do terço superior da planta. É muito provável que, evidentemente, perdas você vai ter, mas são perdas que, se porventura ocorrerem, são mínimas, ao redor de 5%, 4%, 3% da produtividade. Aí, dependendo do que você avalia em termos de produtividade esperada da tua lavoura e do custo de aplicação, do produto aplicado na lavoura, é só fazer uma conta para verificar se vale a pena entrar com fungicida ou não. O Celso, do sul do Paraná. Ano passado tivemos problemas com ferrugem no F53. Esse ano plantei o mesmo híbrido com a tolerância à ferrugem. O milho está chegando na fase de pendoamento. Devo aplicar o fungicida? Celso, só se a pressão se manifestar, só se você vê pústulas de polissora na lavoura, até agora não tenho registro disso, e dentro do padrão de dano que mereça fazer a avaliação. Caso de dúvida, dá uma ligada para o representante e pede para ele dar uma olhada e fazer uma avaliação na tua lavoura, junto contigo, batem um papo com o agrônomo que te dá a orientação e aí vocês decidem junto. Eu, particularmente, sou contra pacote tecnológico. Vamos comprar porque está no pacote, porque precisa, tem que ser com 2 fungicidas, tem que ser com 1 fungicida. Essas coisas às vezes acabam gerando custo e não dá o retorno que precisa. Às vezes, investindo numa genética melhor e mais bem adaptada, eu consigo mais resultado do que simplesmente comprar bem mais barato um fungicida. Felipe, sou mestrando, Felipe não disse de onde é, mas sou mestrando em melhoramento e gostaria de saber como a Pioneer garante que o híbrido não sofreu alterações quando do uso de marcadores moleculares. Quando o uso de marcadores moleculares, foi utilizado para inserir uma característica de tolerância à ferrugem ou ao túrcico. Essas características, Felipe, são introduzidas por retrocruzamento. E toda vez que se faz o retrocruzamento, se compara a linhagem convertida com a linhagem original. E elas têm que ser fenotipicamente semelhantes. Além disso, depois eu faço duas autofecundações e daí eu consigo fazer com que a linhagem fique pura e consigo resgatar de volta a genética original. Olá, sou Júlio César, estudante de Engenharia Agronômica do 7º período, moro na região de Mineiros, Goiás. Gostaria de saber se existe algum trabalho sendo realizado pela Pioneer no desenvolvimento de híbridos resistentes à ferrugem polissora e se o patógeno tem uma mutação genética rápida ou não, criando assim várias raças. Olha, o que a gente tem identificado junto com o pessoal da biologia da empresa é que existem raças diferentes que ocorrem no Brasil.
E elas são de uma, vamos chamar assim, de uma agressividade diferente, possivelmente em função do clima. É possível, sim, nós estamos falando de órgãos, de organismos vivos que todo o tempo tentam se adaptar para sobreviver. Isso é possível de acontecer. Agora, como toda e qualquer tecnologia, o manejo sempre acaba sendo um elemento fundamental na preservação dessa técnica, dessa tecnologia. Camilo Semedo, mensagem: a utilização de híbridos com maior tolerância ou resistência a doenças não seria uma medida tão eficiente quanto o uso de fungicidas? O uso constante de fungicida não seria perigoso por manter inóculo na área? Camilo, sim e não. Sim e não. Se de um lado é importante a gente preservar aquilo que se tem, por outro lado a gente tem uma responsabilidade social que é produzir e alimentar um mundo que não para de nascer, não para de crescer. Então, eu concordo contigo que existe uma questão até social envolvida nisso, só que essa questão social passa por uma questão técnica, e volto a dizer, toda vez que se adota pacote tecnológico sem a devida necessidade, está se jogando contra essa que é uma preocupação bastante válida tua. Boa pergunta, Camilo. O Arthur, boa tarde. O espaçamento das ruas do plantio do milho, normalmente 45 centímetros e 90 centímetros, pode influenciar num microclima favorável, maior temperatura, umidade, e no menor espaço... Desculpe, eu vou repetir a pergunta. O espaçamento das ruas no plantio do milho, normalmente 45 e 90 centímetros, pode influenciar num microclima favorável, aumento de temperatura e umidade no menor espaçamento, levando à suscetibilidade ou não da doença? Arthur, eu particularmente trabalhei 8 anos com redução de espaçamento, avaliação de redução de espaçamento em milho. Na época a gente não estava procurando o efeito em cima de doenças, mas se dava score para a doença, nós estávamos buscando o impacto na produtividade, no incremento do volume. A gente não observou isso com uma intensidade que merecesse uma preocupação maior. O programa de melhoramento mudou muito e carrega esse tipo de preocupação. Aqueles mapas que eu mostrei para vocês não são simplesmente maquiagem, eles são utilizados dentro do que a gente trabalha no programa de melhoramento, e aquelas doenças existem um score mínimo para cada híbrido poder ser lançado. Então, a tendência, e isso vem de encontro à pergunta anterior do Camilo, é que a gente lance, à medida do que o melhoramento genético nos permite, cada vez híbridos mais, vamos chamar assim, resistentes às doenças que porventura acabam atacando a lavoura de milho. Renato, é importante fazer uma combinação de híbridos para evitar uma possível resistência do patógeno ao híbrido tolerante? Desculpe, antes disso tem uma pergunta do Elcio. Quebra de tolerância pelo patógeno, quanto tempo? Elcio, isso não dá para predizer, isso aí não tem como a gente saber. Tá? Eu acredito que na teoria se fala que isso é possível, na prática não se tem tanta informação assim. Eu acho que, como eu falei, são tecnologias complementares, o uso de fungicida e o uso de marcadores moleculares, a introdução de genes de tolerância a determinadas doenças, são técnicas complementares e o tempo só que vai poder responder isso para a gente. O Renato pergunta se é importante fazer uma combinação de híbridos para evitar uma possível resistência do patógeno ao híbrido tolerante. Renato, não só para isso, eu acho que sistema de combinação de híbrido, a gente não usa isso aqui na empresa como batom, isso é uma coisa, não está na nossa boca, isso é uma coisa que a gente acredita piamente, que isso como tecnologia é a mais básica de todas para uma cultura como o milho, tão responsiva em termos de ambiente, em termos de manejo e em termos de tecnologia. Sistema de combinação de híbrido é para tudo. Nós acreditamos que é a maneira mais correta de tu repartir todos os riscos da lavoura, fazendo o que a gente chama de sistema de combinação de híbrido, de uma forma arranjada, como é, inclusive, preparado o melhoramento da empresa. O sistema de combinação de híbrido nós não juntamos híbridos, a gente lança híbridos para compor um sistema de combinação.
Mas por que é essencial, o Renato volta à pergunta, mas por que é essencial a aplicação de fungicida, sendo que o híbrido é tolerante? Não se pode utilizar outras práticas alternativas? Pode, Renato, pode. Mas assim, dentro dos níveis de produtividade que se alcança, a tecnologia ela tem um limite. A tecnologia do gene nativo, o gene que proporciona esse aumento de tolerância para essa planta que não tinha, ela tem um limite. A partir de uma pressão muito violenta, eu preciso, obrigatoriamente, lançar a mão de uma outra ferramenta. Porque o que nós temos que entender na base de tudo isso é que eu tenho 3 pilares. O pilar da precocidade, o pilar da defensividade e o pilar da produtividade. As 3 coisas eu não consigo ter num híbrido só de forma alguma. Se eu opto por trabalhar com produtividade e precocidade, com certeza a defensividade fica em descoberto. A ferramenta do marcador molecular me ajuda de alguma forma a ajeitar essa perna que fica capenga, mas sozinha ela não vai dar conta, porque o produtor quer produzir cada vez mais. Vendendo um produto de commodity em que ele não tem ação nenhuma sobre o preço, ele só tem ação sobre o custo, ele precisa de produtividade, que é a única coisa que faz aumentar a margem dele. Luiz Carlos Fernandes, região dos Chapadões, Mato Grosso do Sul, Goiás. Pelo mapa teremos níveis de perda de produtividade. O monitoramento é melhor? Eu gostaria um pouquinho mais de detalhe, Luiz Carlos, mas o monitoramento é a base de tudo, não só para doenças. O monitoramento passa pela tecnologia BT, que nós estamos vivenciando agora. Daqui a pouco nós vamos ter a tecnologia CRW, que vai nos trazer tolerância a larvas de diabrótica, mas tudo passa pelo monitoramento. A ideia de que a agricultura vai se fazer do escritório, ela está errada. Se a agricultura começar a ficar muito fácil de ser feito, muita gente vai querer fazer e possivelmente a atratividade vai ser perdida. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, se tu quiser retornar, fique à vontade. O Edson Neri Alves de Souza. Quando plantamos milho sobre palhada de soja, algodão e o próprio milho, qual a diferença na pressão das doenças e quais as mais frequentes? Vamos pegar o seguinte, especialmente em cima de palhada de milho, o problema maior sempre são as podridões de base de colmo, o fusário e as manchas de folha, o túrcico e a diplódia de colmo também, as podridões de colmo em geral, em cima do milho. Isso para algodão reduz significativamente, se tem uma interação bem menor de doenças entre milho e algodão, e para a soja, na rotação com soja, é onde a gente teria uma condição, especialmente para as regiões mais quentes, não se teria assim uma interferência tão grande em relação à soja e milho. Ricardo Simoneta, a única aplicação é o suficiente para o controle de doenças na safrinha, para ferrugem, polissora e antracnose, Vilhena, Rondônia. Ricardo, monitoramento, não tem como fazer, como se diz, a predição de nada à distância. É uma região que chove muito, uma região quente, só acompanhando, não tem como saber. Tá? Adriano, boa tarde. Além dessas doenças citadas, tem mais algumas que ainda esteja por vir ou que já tem algum surto que possa se tornar muito preocupante para o sul do país? Há 2 anos atrás surgiu alguma coisa, algumas manchas na região do Paraná, que era cabatiela, basicamente, acabaram não indo para frente, não se viu evolução. Esse ano está se enxergando algumas manchas que se assemelham a Olcus spot, como a gente fala, que é uma mancha, tipo mancha algodão, muito parecido com falsféria, mas com menorzinho, parece bem mais com um deriva de gramoxone, mas são coisas que não se está vendo nada avançando, Adriano. O importante é continuar monitorando, se servir de laboratórios de identificação importantes, pessoas que tenham idoneidade para fazer isso, e qualquer coisa, prende o grito para nosso pessoal aí de campo, que eles também podem te ajudar. O Elcio pergunta, cauda de pulverização em V8 para trator
Quanto? Eu diria assim, no mínimo, para trator, no mínimo 100 litros por hectare deveria estar passando. Existe alguma limitação em termos operacionais, mas o bico é o que vai acabar, a tecnologia de aplicação é que vai ser o mais importante. Lembre-se que a água é mero veículo, certo? E diferente de uma lagarta do cartucho, onde preciso concentrar o produto no cartucho da folha, eu preciso esparramar isso quando eu estou na aplicação. Então, teria que ser o mínimo que utilizasse, o mínimo de água que dentro do bico adequado conseguisse fazer a cobertura total da planta. Bem, nós vamos encerrando por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor acessem o site e nós vamos responder possivelmente nos próximos dias e vamos estar enviando para vocês. Eu agradeço a participação de todos e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.